Capítulo 36. Encontro novamente. Lumian chegou à conclusão de que, se sua suposição estivesse correta, Cordu e a área circundante seriam os únicos lugares afetados pela reversão temporal. Outros lugares não seriam afetados. Os pensamentos de Lumian corriam, imaginando se deixar aquele lugar lhe permitiria retornar à sua vida normal. Ele se virou para Aurora e fingiu estar culpado. Bem, este telegrama foi feito por mim. Você. Aurora estava ao mesmo tempo irritada e divertida, mas, mais importante, sem saber o que fazer. Ela se perguntou se seu irmão havia lhe pregado uma peça. Foi como ser bicado no olho por uma águia, mesmo sendo um caçador experiente. Lumian explicou sinceramente: é o seguinte, eu sempre quis ir a Trier para dar uma olhada, não é? Então, há 2 dias, enviei secretamente um telegrama para a revista Novel Wake no escritório de telégrafos. Escrevi no seu estilo para perguntar quando seria o encontro literário mais próximo. Como esperado, eles me enviaram um convite caloroso. Aurora exibiu um olhar de compreensão, como se o mistério finalmente tivesse sido resolvido. Então é assim que é. No segundo seguinte, ela pegou um pedaço de madeira que estava ao seu lado e cerrou os dentes. Então a criança cresceu. Lumian acrescentou rapidamente: Aurore, não, grande Sorur, ouça minhas desculpas. Não, ouça minha explicação. Ele não entrou em pânico e até fez piada de propósito. Tudo bem, prossiga, disse Aurore, segurando o pedaço de madeira. Sempre me certifiquei de que os outros aceitassem qualquer punição com a minha melhor conduta. Como posso condenar alguém sem ouvir o depoimento do suspeito? Mesmo que você vá morrer, vou garantir que morra sabendo o porquê. Lumian respondeu prontamente: Naintis, Trier tem o maior número de universidades e as melhores. Vou prestar o vestibular em breve e quero visitá-las para decidir para quais 3 me candidatar. Aurora assentiu levemente com a cabeça, indicando para Lumian continuar. Lumian elogiou sua irmã sinceramente. Acredito que, contanto que eu faça este pedido legítimo, vocês certamente me levarão a Trier. No entanto, terão que arcar com os custos. Se a Novel Wake enviar um convite, não só o bilhete do trem a vapor e as despesas com hospedagem serão reembolsados, como também diversas despesas com entretenimento em Trier. Eu sei que você não precisa do dinheiro, mas todo o trabalho de escrita que você fez foi meticuloso, palavra por palavra. Não vou deixar uma forma de economizar dinheiro ir por água abaixo. A expressão de Aurora suavizou-se. Pelo menos você se importa comigo. Mas já considerou que eu não quero participar de um encontro de autores. Detesto interagir com tantos estranhos. Lumian sorriu. Aurore, o grande Soyur, você já pensou que a Novel Wake a convidou tão calorosamente não para que você participasse do salão literário, mas sim para construir um bom relacionamento com você? Você é uma autora famosa e best-seller. O salão não é importante, o que importa é você. Você pode encontrar uma desculpa para recusar o convite para o salão, se estiver disposta a aceitá-lo para visitar Trier. O pessoal da Novel Wake ficará feliz por você ter aceitado a primeira parte do convite. Aurore avaliou Lumian. Você está ficando melhor em entender as pessoas. Ela suspirou e disse: Muito bem, vou tratar de algumas coisas e arrumar nossa bagagem. Partiremos para Trier daqui a 2 dias. Envie um telegrama para Novel Wake antes de partirmos e peça que nos busquem na estação de trem de Trier. Muito bem. Lumian não conseguiu esconder sua alegria. Embora suspeitasse que fosse impossível para ele e Aurore simplesmente saírem de Cordu e encontrarem a fonte correspondente da reversão temporal, ele precisava tentar. Não podia ficar preso em um só lugar. Com esses pensamentos, ele tentou convencer Aurore. Lumian não planejava contar a Aurore sobre a reversão temporal porque ela havia perdido suas memórias correspondentes. Lumian sabia que era improvável que ela acreditasse em uma especulação tão delirante, a menos que ele continuasse fazendo profecias que eventualmente se confirmassem. No entanto, ele ainda fingia não saber da reversão temporal. Ele não planejava fazer profecias por enquanto, para ver se conseguia descobrir alguma pista. Usando a leitura como desculpa, Lumian voltou ao segundo andar e entrou no escritório. Ele sentou-se e, casualmente, abriu um livro para confirmar se estava na posição correta. Então, ele mergulhou em seus próprios pensamentos, na esperança de compreender melhor a situação atual através dos vários detalhes que descobriu na noite anterior e hoje. Ao percorrer o espaço vazio com o olhar, Lumian viu o livro azul sobre a mesa. Seu coração deu um salto e ele interrompeu seus pensamentos. Estendeu a palma da mão e pegou o livro azul, folheando-o rapidamente. As páginas que estavam incompletas, com buracos correspondentes, apareceram diante de seus olhos. Aquela carta, Lumian murmurou em silêncio.
Ele combinou a resposta tardia da novela Wake com a carta de ajuda que Leah, Ryan e os outros haviam recebido, e teve um novo palpite. Talvez essa carta tenha sido realmente escrita por mim. Eu sou o assassino. A reversão temporal pode ter ocorrido mais de uma vez. De acordo com a definição no romance de Aurore, isso deveria ser chamado de loop temporal. Em um ciclo anterior, descobri uma certa anomalia através de algumas ações exploratórias e decidi buscar ajuda do mundo exterior enviando uma carta anônima sem envolver Aurore. Quando as autoridades perceberam a gravidade do problema e enviaram Rian e os outros para lidar com ele, Cordu já havia começado um novo ciclo. Assim como Aurore agora, perdi todas as minhas memórias correspondentes e retornei ao meu estado inicial. Isso levanta uma questão, porque ainda faltam palavras neste livro azul. Logicamente falando, deveria ter retornado ao seu estado inicial, assim como a comida que eu comi no ciclo anterior. Existem duas possibilidades. Primeiramente, se eu descobrir uma anormalidade e pedir ajuda antes que o tempo comece a se repetir, as memórias relevantes não deveriam ser apagadas. Será que existe outro motivo que me fez perder parte das minhas memórias? Isso está ficando cada vez mais complicado. Em segundo lugar, descobri uma maneira de impedir que algo fosse afetado pelo lobo durante aquele ciclo específico. O que poderia ser? Se houver, por que não pego um pedaço de papel e anoto o que descobri? Lumian sentiu como se tivesse dissipado uma camada de neblina e reconstruído a situação geral apenas para cair em ainda mais confusão. Ele acreditava já ter vivenciado muitos ciclos temporais. Contudo, nos ciclos anteriores, suas memórias e condições físicas eram reiniciadas assim que ele recomeçava do início, de modo que ele não percebia nada. O motivo pelo qual ele conseguiu manter suas memórias e a característica de caçador Beyonder desta vez foi porque ele havia encontrado a dama e obtido a carta da varinha. Ele havia entrado nas ruínas dos sonhos e ativado a característica especial dentro de si. Uma vez que a característica especial proporcionada pelos dois símbolos permitiu a Lumian trazer seu estado Beyonder do sonho para a realidade, foi perfeitamente possível para ele salvar sua condição física completa ao ponto de partida do ciclo. Portanto, mesmo após a condição do monstro da espingarda ter sido redefinida, ele ainda não conseguiu recuperar a característica de caçador. Beunderlumian recostou-se na cadeira e olhou para o teto enquanto expirava lentamente. Em seguida, ele riu com autodepreciação. Acabei de me tornar um Beyonder, mas tenho que enfrentar coisas tão anormais. Nem sequer tenho tempo para me desenvolver. Não posso confirmar se o pedido de ajuda foi feito por mim. Pode ter sido Aurore, e Madame Poalis também é suspeita. Como Beyonders, elas podem ter pressentido algo errado durante um certo ciclo e tentado se salvar. Com seu conhecimento de misticismo, é mais fácil para elas encontrarem uma maneira de preservar alguns vestígios do que para mim. Mesmo assim, um loop temporal é de fato a melhor hipótese para a situação atual. Enquanto refletia, Lumian percebeu uma maneira de confirmar a origem da carta. A solução era simples. Ele entraria nas ruínas do sonho e folhearia o mesmo livro azul em casa. Se o livro azul também tivesse palavras faltando, significava que Lumian havia criado a carta de ajuda por conta própria. A casa no sonho específico foi formada por sua projeção subconsciente sobre as ruínas misturadas. Tudo o que ele sabia subconscientemente apareceria ali. Caso contrário, é muito provável que tenha sido Aurore ou Madame Poalis quem fez isso. O subconsciente de Lumian não teria conhecimento disso e não seria responsável por tal ato. Lumian não estava com pressa para recuperar o sono. Vendo que já estava na hora, ele saiu sorrateiramente de casa e foi direto para a taberna do velho. Num canto da taberna velha, ele avistou uma figura familiar. Foi a senhora quem lhe deu a carta da varinha e a fórmula da poção. Ela vestia um longo vestido plissado laranja com gola bufante e um chapéu claro com babados. Lumian soltou um suspiro de alívio, sentindo-se como alguém que estava se afogando e finalmente conseguiu agarrar uma boia salva-vidas. Ele caminhou rapidamente até lá e percebeu que não havia itens de café da manhã na mesa em frente à senhora, mas sim 3 pilhas de cartas de tarô. Você precisa que eu compre uma carta? Perguntou Lumian, indagando. Você já tirou a carta. A mulher embaralhou os 3 baralhos de tarô sem levantar os olhos. Lumian sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Como esperado, ela não foi afetada pelo loop temporal. Sem rodeios, Lumian sentou-se e perguntou diretamente: Eu, assim como toda a vila Cordu, caímos em um loop temporal? A senhora ergueu os olhos e respondeu com um sorriso: Sim, você é uma das habitantes do círculo. Lumian repetiu para si mesmo o termo habitantes do círculo e perguntou, confuso: A que isso se refere? Pessoas presas em um loop temporal? A senhora sorriu e disse: Há duas explicações.
A primeira se refere a pessoas que obtiveram um poder especial equivalente à sequência 4 após orarem a uma determinada entidade. A segunda se refere à sua situação atual. É possível obter força rezando para uma existência oculta? Lumian ficou muito surpreso com a primeira explicação sobre os habitantes do círculo. Não era verdade que todos os 22 caminhos do Beyonder dependiam do consumo de poções para progredir. A senhora assentiu levemente e disse: em teoria, o Sol Ardente Eterno também pode conceder o dom dos poderes de uma lei sem a necessidade de uma poção. No entanto, isso é um fardo para ele. Só pode ser usado como uma medida temporária. Quanto mais pessoas precisarem de uma benção, maior será o fardo. Pode até afetar o seu estado. Há também desvantagens para aqueles que recebem essa dádiva. Eles se aproximarão gradualmente do Sol Ardente Eterno, seja no corpo, na mente ou no espírito. Além disso, como se trata de um presente de um ser superior, ele pode retirá-lo a qualquer momento, a menos que você possua o poder único de certos caminhos e complete secretamente um certo nível de roubo enquanto ainda estiver de posse do presente. 37 Floresta Perigosa. Lumian fez uma pausa por um momento e então disse: então o corpo, a mente e o espírito se aproximarão do doador, porque o poder da dádiva carrega uma marca correspondente. Ele chegou a essa conclusão a partir das características dos Beyonders deixadas pelo mais antigo e pelos donos anteriores. Embora a dádiva fosse pura força e não contivesse quaisquer características, era também provável que estivesse contaminada com todas as peculiaridades do dono anterior. A senhora segurou as cartas de tarô e assentiu com a cabeça em concordância. Sua capacidade de raciocínio lógico é impressionante. Você deveria agradecer a Aurore por ter lhe proporcionado uma educação básica suficiente. Lumian murmurou para si mesmo: não preciso que você me lembre. A senhora prosseguiu: mesmo que quem concede o poder não deseje afetar quem o recebe, é difícil impedir que a outra parte se aproxime dele física, mental e espiritualmente. Isso porque, se o poder concedido não contiver a vontade de quem o concede, será difícil para quem o recebe controlá-lo, e ele se dissipará rapidamente. Portanto, as bênçãos dos deuses ortodoxos, nesse aspecto, são basicamente temporárias e limitadas até certo ponto. E os deuses malignos não se importam com o que acontece aos agraciados. Lumiama sentiu pensativamente e perguntou, curioso, além: o que eu quero dizer é, pessoas com características de além ainda podem aceitar dons. Os dois entrarão em conflito e farão com que percam o controle. A senhora sorriu e balançou a cabeça. Pode haver algum conflito, mas não muito. Pense nisso. O poder da dádiva transformará seu corpo para se adequar ao do doador, mas seu corpo já se adaptou às suas características de Beyonder. Portanto, haverá um conflito até que você encontre um novo equilíbrio. Contudo, esse conflito não afetará sua mente ou espírito, então você não perderá o controle a menos que esteja à beira do colapso. O único problema é que você talvez tenha que se acostumar a ver um terceiro olho e uma quarta mão crescendo em seu corpo. Claro, o pré-requisito é que o poder concedido a você dure por muito tempo. O nível correspondente também precisa ser muito alto. Caso contrário, as pequenas mudanças em seu corpo podem ser ignoradas. Lumian reconheceu a informação de forma sucinta. E se o presente vier do mesmo caminho ou de um caminho vizinho? Perguntou ele. A senhora sentiu com a cabeça. Não caulará nenhum conflito. Então ela deu uma risadinha. Mas isso não significa que não haverá mudanças físicas. O que isso significa? Lumian estava confuso e estava prestes a pedir esclarecimentos quando a senhora o interrompeu com uma risadinha. Pensei que você se interessaria mais pelo loop temporal depois de aprender sobre os habitantes do círculo. É surpreendente que você esteja dando atenção a esse conhecimento que pode não lhe ser útil no futuro. Isso não é típico de você. Lumian esboçou um sorriso autodepreciativo. Eu queria perguntar se você poderia nos ajudar a quebrar o ciclo temporal, disse ele. Mas aí me lembrei do que você disse antes. Você afirmou que o preço para resolver o problema seria a destruição completa de Cordu. Todos morreriam. Se eu quisesse um resultado melhor, só poderia contar comigo mesmo. Eu não entendi na época, mas agora consigo imaginar o motivo. Se você quer quebrar o ciclo e não é um habitante do círculo, o único jeito é destruir tudo. A senhora sentiu com a cabeça em concordância. Isso mesmo. Lumian ficou confuso e perguntou: então por que você não deixou isso claro antes? Não é como se fosse algo que levasse à destruição. Ou será que essa senhora tinha o costume de falar de forma meio distraída? A senhora riu imediatamente. Você acreditaria em mim se eu lhe dissesse que toda a aldeia estava presa em um loop temporal? Lumian pensou por um momento e respondeu: provavelmente não. É difícil acreditar numa história tão absurda sem vivenciá-la em primeira mão.
A senhora sorriu e disse: por isso não fui tão clara. Não queria perder muito tempo explicando para você. Lumian ficou em silêncio por um momento antes de aproveitar a oportunidade para perguntar: você sabe qual é a chave para quebrar esse ciclo? Em que direção devo concentrar meus esforços? A senhora balançou a cabeça negativamente. A adivinhação sobre certos assuntos é muito perigosa aqui. Hã? Lumian estava confuso. A mulher só conseguiu acrescentar: se eu soubesse a chave, eu lhe diria, disse a senhora. Quanto mais cedo eu resolver isso, mais cedo poderei terminar esta jornada. Ela suspirou. Quando poderei ter férias sem trabalho? Trabalho. Lumian não conseguiu obter nenhuma inspiração da misteriosa dama, então sondou: se o padre não for morto, o tempo deixará de se repetir? Não, respondeu a senhora, com precisão. Existem muitos pontos de ativação no ciclo, incluindo o momento em que o relógio marca a 12ª noite. Você pode descobrir o resto sozinha. 12ª noite é ainda há bastante tempo para investigar. Lumian pensou por um momento e disse: como eu ativei a singularidade em meu corpo, posso manter minhas memórias e características de Beonder a cada vez que eu entrar no lobo, certo? Ao ver a senhora assentir com a cabeça, ele perguntou ainda: então, enquanto eu estiver vivo e continuar investigando, conseguirei encontrar a chave para acabar com tudo mais cedo ou mais tarde? Esta foi uma aplicação do método exaustivo que Aurora havia mencionado. Em teoria, isso mesmo. Os olhos expressivos da mulher, que intrigavam Lumian, voltaram a brilhar. Mas você deveria ter percebido que apenas Cordu e a área ao redor estão em um loop temporal. O tempo está passando normalmente no mundo exterior, e a data é completamente diferente da de Cordu. Os três investigadores enviarão telegramas descrevendo a sua situação e a aldeia, e as autoridades perceberão a anomalia assim que mencionarem a data. Mesmo que os investigadores não enviem um telegrama antes do reinício do ciclo ou não mencionem a data, com o passar do tempo, as autoridades descobrirão o problema. O que você acha que eles farão para resolver o loop temporal em Cordu? Lumian ficou em silêncio por um momento antes de responder. Eles vão destruí-lo diretamente, assim como a sua outra opção. A senhora sentiu com sentimentos contraditórios. Isso pode impedir eficazmente que a anomalia se espalhe e afete outros, disse ela. Se tiver a oportunidade de ir ao mar de Sonia no futuro, pode perguntar sobre o porto de Bansia. Foi destruído pela Igreja das Tempestades devido a algum tipo de corrupção. Ninguém escapou. Lumian sentiu uma renovada determinação em encontrar o ponto-chave do ciclo por conta própria. Ele zombou de si mesmo, dizendo: parece que não me resta muito tempo. Ele sabia que só lhe restavam 3 ou 4 ciclos, e que não podia deixar que o ciclo se repetisse na 12ª noite todas as vezes. A senhora se levantou e disse calmamente: pelo menos você ainda tem uma chance. Algumas pessoas nem isso têm. Após sair da taberna do velho, Lumian ficou parado na estrada, observando os poucos pedestres e casas ao seu redor. Tudo na vila Cordu parecia normal à primeira vista. Os moradores compartilhavam as mesmas emoções que as pessoas em qualquer lugar: alegria e raiva, desejo e saudade. Contudo, por trás da fachada pacífica e ruidosa, esta aldeia escondia um horror inimaginável. Todos ali estavam presos num ciclo vicioso, revivendo os mesmos dias repetidamente. Com exceção de algumas pessoas como o padre Guillaume Bennett, o pastor Pierre Berry, Pons Bennett e Ava Lisière, Lumian ficou temporariamente impossibilitado de determinar quem era inocente. Ele nem sequer tinha 100% de certeza de que Raymond Gray, que geralmente era bastante ingênuo e pouco ardiloso, estava bem. O superpoder do padre pode ter influenciado o comportamento estranho dos rapazes no final da quaresma em vez de eles já apresentarem problemas antes. Por um instante, Lumian sentiu que Cordu era como uma floresta primitiva, repleta de perigos invisíveis. Ele não conseguia distinguir quem era a presa e quem era o caçador. Cautela e paciência eram fundamentais para sobreviver em um ambiente como aquele. Habilidade, coragem, sabedoria e experiência tinham que ficar em segundo plano. Isso era de certa forma semelhante aos seus dias de vagabundo, mas claramente diferente. Enquanto esses pensamentos surgiam, ele sentiu a poção de caçador mostrando os sinais de digestão. Este é o primeiro passo do método de atuação. Isso é bem rápido. Achei que levaria um mês ou dois para começar. Ele ficou entusiasmado com a possibilidade de ingerir a poção do caçador. Posso digerir a poção de caçador em 1 ou 2 ciclos. Com a ajuda da caçada aos destroços dos sonhos, ele poderá se tornar rapidamente um provocador da sequência 8 e aumentar suas chances de resolver o problema do loop temporal. Lumian caminhava pensativo. Logo, chegou à praça da aldeia. Seu plano atual era conversar com o padre para examiná-lo em busca de anormalidades e obter quaisquer pistas.
Ao olhar em volta, ele viu uma figura caminhando em direção à catedral. A figura vestia um longo casaco marrom escuro com capuz, uma corda amarrada na cintura e um par de sapatos novos de couro macio. Era o pastor Pierre B. Ele Lumian aproximou-se rapidamente de Pierre e perguntou deliberadamente: Pierre, por que você voltou? O cabelo preto e encaracolado de Pierre estava oleoso, e ele não se barbeava há muito tempo. Ele respondeu alegremente: A quaresma já não está quase aí? Faz anos que não a celebro. Não posso perdê-la este ano de jeito nenhum. Seus olhos azuis estavam repletos de um sorriso gentil, e ele parecia completamente diferente do pastor que havia traumatizado Lumian anteriormente. A resposta será um pouco diferente do ciclo anterior, em um lugar diferente e com um interlocutor diferente. Embora a essência não mude, certas palavras serão diferentes. Lumian ouviu atentamente e olhou para os sapatos novos de Pierre antes de perguntar: Você ficou rico? Na verdade, não. Só posso dizer que meu chefe atual não é nada mal. Ele me deu bastante coisa. As bebidas são por minha conta hoje à noite. A alegria de Pierre era evidente. Certo. Lumian concordou e apontou para a catedral. Você vai rezar. Pierre suspirou e disse: Sim, já faz muito tempo que não rezo a Deus em uma catedral. Embora a frase não parecesse significativa, quanto mais Lumian ouvia, mais percebia que algo estava errado. Os pastores não estavam completamente isolados dos assentamentos humanos. Numerosas aldeias estavam espalhadas pelas planícies e pastagens. Os prados das altas montanhas podiam ser desolados, mas os pastores ocasionalmente desciam a montanha para reabastecer. Como ele não encontrou uma catedral. De fato, se Pierre Berry tivesse se aventurado em Fenapoter ou Lembourg, localizar a Catedral do Sol Ardente Eterno teria sido um esforço infrutífero. No entanto, Lumian não conseguia se livrar da sensação de que havia algo de errado em cada palavra que Pierre Berry proferia. Em vez disso, Pierre Berry perguntou: Você também está indo para a Catedral? Não, respondeu Lumian, balançando a cabeça. Pensei que haveria pessoas conversando na praça, mas estava vazia. Em seguida, ele acenou com a mão. Vou para casa. Te vejo à noite, respondeu Pierre Berry, acenando de volta. Após observar o pastor se dirigir à catedral, Lumian retornou à aldeia. Ele decidiu não conversar com o padre. Seu próximo destino, a casa do pastor Pierre Berry. 38 ovelhas. Mais de uma dúzia de membros da família Berry estavam amontoados em uma casa de 2 andares em ruínas. Lumian pareceu não se incomodar com a porta aberta e cuidadosamente contornou até a área vazia cercada por grades de madeira nos fundos. Pilhas de feno e lenha estavam espalhadas perto da beira do telhado da clareira e 3 ovelhas brancas e imundas, cobertas de lama, permaneciam ali. Lumian se lembrou de Aurore mencionar que as ovelhas com as quais Pierre havia voltado às pressas pareciam peculiares, mas ela não conseguia identificar exatamente o que havia de incomum nelas. Foi por isso que Lumian aproveitou a ausência do pastor durante a oração na catedral para inspecionar as ovelhas. Embora nunca tivesse pastoreado ovelhas pessoalmente, ele morava perto dos pastos das terras altas em Cordu, então tinha visto pelo menos entre 70 e 80 ovelhas. Ele não era de forma alguma um completo estranho a elas. Após observar atentamente por algum tempo, Lumion não conseguiu discernir nenhuma diferença entre as 3 ovelhas à sua frente e outras de sua espécie. Tudo o que ele pôde fazer foi murmurar baixinho: Não consigo ver nenhum problema a olho nu. Preciso de algum superpoder? Infelizmente, os caçadores não possuíam tais habilidades. Lumian já havia utilizado sua visão aprimorada, seu olfato e sua compreensão de várias pistas, mas ainda não conseguia identificar nenhum problema. A única coisa estranha que ele notou foi que os excrementos das ovelhas estavam amontoados em um canto, em vez de espalhados por toda parte. É claro que havia uma grande probabilidade de a família Berry limpar regularmente a área para usar as fezes de forma mais eficiente. Após alguns segundos de observação, Lumian murmurou baixinho: Parece que só olhar e cheirar não é suficiente. Preciso tocar. Sem hesitar, ele colocou a mão na cerca e a pulou, como se estivesse em casa. As 3 ovelhas viraram a cabeça simultaneamente para olhar para Lumian, que as cumprimentou com um sorriso. Vamos lá, está na hora de um check-up. Ele não se preocupava que o dono descobrisse suas ações, já que havia feito coisas semelhantes mais de uma vez. Todas as famílias da aldeia sabiam que aquele sujeito gostava de pregar peças de vários tipos. Usar ovelhas como adereços era apenas mais uma de suas travessuras. Nas palavras do próprio Lumian, quando sua reputação já está manchada, ser infame tem suas vantagens. Com o título de rei das brincadeiras, nada do que ele fazia na Vila Cordu despertaria muita suspeita.
Mesmo que aqueles que fossem claramente anormais o pegassem em flagrante, não seriam capazes de confirmar que havia algo de errado com ele. Naturalmente, nessas circunstâncias, o padre Guilherme e o pastor Pierre poderiam tentar silenciá-lo como medida de precaução. Sendo assim, ele precisava agir com cautela quando necessário. Vai, vai, vai. Como se pressentissem as más intenções de Lumian, as três ovelhas se esconderam atrás do monte de feno, seus gritos quase inaudíveis. Mas como eles poderiam escapar de um caçador? Lumian agarrou uma ovelha e deu-lhe umas palmadinhas na lateral enquanto examinava seus dentes com rigor. Aqui também não há problema, se ele sussurrou. Ao ver as ovelhas olhando para ele, acrescentou com um sorriso malicioso: Vocês estão com excelente saúde. Provavelmente dariam um delicioso ensopado de carneiro com ervilhas. Ele disse isso deliberadamente para testar a inteligência das três ovelhas. Quando não havia problemas com o corpo do alvo, ele só podia começar por este ângulo. Os olhos da ovelha ficaram vidrados por um instante. Lumian deu uma risadinha. Muito inteligente, não é? Você entende o que eu estou dizendo? Os olhos da ovelha voltaram ao normal quando ela virou a cabeça e começou a comer feno. Me ignorando, Lumian acariciou o queixo. Vou te comprar do Pierre mais tarde e te terei para o jantar hoje à noite. A ovelha permaneceu sem reação. Arrancou um pedaço de feno com os dentes e o puxou para fora. O monte de feno desabou subitamente, e os olhos aguçados de caçador de Lumian captaram algo. Sua expressão escureceu enquanto ele se aproximava e se agachava para uma inspeção mais detalhada. Era um feixe de cabelo preto contendo algumas unhas decepadas. Por que isso estaria do lado de fora da casa? Murmurou Lumian, surpreso. Como nativo de Cordoue, ele conhecia bem os costumes funerários da região de Dariege. Quando alguém morria em casa, seus cabelos e unhas tinham que ser cortados e escondidos em algum lugar dentro da casa para manter seu horóscopo e boa sorte. Como um objeto desses poderia aparecer em um monte de feno ao ar livre? Lumian pegou o feixe de cabelo e unhas pesando-o enquanto o examinava. Parece bem fresco. Como se tivesse sido cortado recentemente, ele rapidamente formou uma opinião. No entanto, ninguém havia morrido na vila de Cordoue ultimamente. Lumian só podia suspeitar que se tratava de alguma forma de feitiçaria semelhante aos costumes funerários. Ele planejava consultar sua irmã sobre isso mais tarde. Para evitar levantar suspeitas, ele enfiou os pregos e os cabelos pretos de volta no palheiro e restaurou a cena bagunçada. Após concluir essa tarefa, ele caminhou em direção à cerca de madeira. Ao dar alguns passos à frente, Lumian virou-se para olhar para as três ovelhas. Com um ar esperançoso, murmurou para si mesmo: Pierre parece estranho. Voltou para a aldeia antes de maio. Será que cometeu algum crime lá fora? Como bom cidadão de Intis e devoto a Deus, devo visitar Dariege e perguntar por aí. As três ovelhas apenas o encararam, sem reagir impassíveis. Lumian suspirou interiormente, sentindo-se desapontado. Essas ovelhas não são particularmente inteligentes, pensou ele. Em seguida, ele ergueu as mãos, com os polegares apontando para cima e os indicadores para baixo, fazendo um gesto de desprezo. Qual o problema de zombar das ovelhas quando estou de mau humor? De repente, a ovelha que Lumiano havia examinado deu alguns passos para a frente, parecendo esperançosa. Levantou o casco e começou a desenhar na lama. Lumian ficou momentaneamente atônito, mas logo se aproximou da ovelha para ver o que ela estava desenhando. As ovelhas pareciam estar desenhando letras no chão. Lumian as achou familiares, mas não as reconheceu. Ele franziu a testa e ponderou: essa língua deve ter a mesma origem que a língua Intis. Mas eu só conheço Intis e algumas línguas antigas de Fezak. Naquele momento, Lumian percebeu o significado das palavras de Aurore: conhecimento é poder. A ovelha terminou de desenhar e deu um passo para trás, olhando para Lumian com sinceridade nos olhos. As outras duas ovelhas também tiveram uma mudança emocional semelhante e baliram suavemente. Lumian olhou para a palavra no chão e mergulhou em pensamentos profundos, tentando entender o seu significado e como deveria reagir. Em apenas 1 ou 2 segundos, ele teve uma ideia e acenou solenemente para as três ovelhas. Ele estendeu o pé direito e apagou a palavra do chão. Ele pode não entender, mas pode fingir que entende. Por enquanto, ele enganaria as ovelhas e depois pediria conselhos à irmã. Sem esperar que a ovelha respondesse, ele assentiu lentamente com uma expressão séria e pensativa enquanto caminhava em direção à cerca, como se dissesse: tenha paciência, vou dar um jeito. Após sair do curral das ovelhas, Lumian não perdeu tempo e foi direto para casa. Encontrou Aurore lendo em uma poltrona reclinável no escritório.
Grande Sour chamou-lhe ansiosamente a alguma coisa. Aurora imediatamente se pôs em guarda. Me chamando de Grande Sour. Em que tipo de encrenca você se meteu dessa vez? Lumian respirou fundo e organizou seus pensamentos. Lembra quando você disse que havia algo de estranho nas 3 ovelhas do pastor Pierre Berry? Bem, eu fui até os fundos da casa dele para dar uma olhada enquanto ele estava rezando na catedral. E adivinhe o que eu encontrei? A expressão de Aurora tornou-se séria. Se você pretende fazer algo assim, precisa me avisar com antecedência. É perigoso agora e ninguém vai te proteger. Lumian se sentiu tocado pela preocupação da irmã, mas reclamou: se eu tivesse te contado antes, você provavelmente não teria me deixado ir. Vou guardar isso para a próxima vez, prometeu ele sinceramente. Ele já havia dito palavras semelhantes dezenas de vezes. Aurore compreendeu a urgência da situação e assentiu com a cabeça, indicando que Lumian poderia lhe contar o que havia descoberto. Lumian relatou rapidamente sua experiência no curral de ovelhas. Quanto mais Aurore ouvia, mais séria ficava. Anote essa palavra, disse ela, levantando-se da poltrona reclinável e pegando uma caneta e um papel para entregar a Lumian. Lumian havia memorizado a palavra, então rapidamente a anotou no papel. Aurore lançou um olhar rápido e disse solenemente: isto é um grande problema. Eu sei, respondeu Lumian interiormente. Além disso, ele acreditava que o problema era ainda maior do que sua irmã havia imaginado. Qual é o problema? Perguntou ele. Aurore apontou para a palavra e disse: esta é a língua das terras altas, o idioma oficial do reino de Finapoter. Assim como em Tis, ela vem da antiga Fezak. Significa. Aurore fez uma pausa por um momento e então falou com uma voz grave: socorro. Socorro! Lumian exclamou, surpreso. As ovelhas estão nos pedindo ajuda? Aurore reconheceu secamente, suspeito que não sejam realmente ovelhas. Provavelmente eram humanos. Humanos? Perguntou Lumian, chocado. Isso estava além do seu conhecimento. Antes, Lumian apenas pensava que as 3 ovelhas eram inteligentes e tinham emoções semelhantes às humanas. Elas também pareciam dominar um pouco da língua humana, mas ele nunca se havia considerado humanos de fato. Para ele, transformar-se em ovelha só acontecia em histórias imaginativas. Assim que ele disse isso, Lumian já não estava mais chocado. Ele percebeu que um ciclo temporal já havia ocorrido. O que havia de tão estranho em pessoas se transformarem em ovelhas? No mundo do misticismo havia muitas coisas bizarras e absurdas. Aurora assentiu solenemente com a expressão confusa do irmão e disse: não tenho certeza se existe uma arte secreta que possa transformar uma pessoa em ovelha, mas todos os detalhes agora apontam para essa possibilidade. De fato, concordou Lumian. Quanto mais ele pensava nisso, mais sentia que as 3 ovelhas provavelmente eram humanas. Isso significava que o pastor Pierre Berry estava, na verdade, pastoreando humanos. Lumian então perguntou por que aquelas unhas e cabelos estavam escondidos do lado de fora da casa. Aurore franziu os lábios e disse: este é um dos costumes funerários da região de Dariege. No entanto, não é usado em circunstâncias normais. Muitas pessoas se esqueceram dele. Como bruxo, estudei esse aspecto para ver se conseguia obter algum conhecimento útil. Ela então explicou: quando um membro da família comete suicídio ou é assassinado por um parente, ou se tinha um caráter ruim em vida e exerceu uma influência negativa sobre toda a família, o cabelo e as unhas cortados após a morte devem ser escondidos do lado de fora da casa para evitar que o horóscopo da família seja afetado e lhes traga má sorte. Suicídio ou assassinato por um parente. Lumian de repente pensou em algo. Durante o último ciclo, Pons Bennett entrou na casa de Naroka sem observar os costumes funerários. Será que ele foi lá para arrancar o cabelo e as unhas de Naroka? 39 doentes. Se Pons Bennett realmente tivesse entrado na casa de Naroka para levar seus cabelos e unhas, haveria uma grande probabilidade de Naroka ter sido assassinada por um parente. Afinal, Naroka tinha uma boa reputação e era o pilar de toda a família. Além disso, ela era relativamente saudável, tanto física quanto mentalmente, então era improvável que tivesse cometido suicídio. Lumian rapidamente elaborou uma série de especulações. Mas se Naroka realmente foi assassinada por um parente, qual foi o motivo? Ao perceber que seu irmão estava absorto em pensamentos e não falava há muito tempo, Aurore pensou que ele estivesse assustado com a ideia de humanos se transformando em ovelhas e alguém da família Berry morrendo assassinado. Então, ela o consolou gentilmente. Embora o assunto seja sério, ainda não nos afeta. Preciso refletir sobre essas questões.
É fácil para você entrar em pânico ao se deparar com algo semelhante se você é sempre proibida de entrar em contato com o verdadeiro misticismo. A frequência de eventos sobrenaturais tem aumentado nos últimos anos e eu não posso estar ao seu lado o tempo todo. Você vai crescer e ter sua própria vida. O Mian respondeu mentalmente que nunca tinha ouvido falar de alguém que tivesse que deixar a família quando crescesse. Ele podia sentir que a atitude de Aurora em relação ao seu contato com o misticismo havia se tornado mais flexível devido à questão dos humanos se transformando em ovelhas. Se eu me esforçar mais, poderei dizer diretamente a ela que me tornei um Beondelumian, pensou, mas antes que pudesse falar, Aurora já havia tomado sua decisão. Arrumem suas malas agora. Partiremos de Cordu imediatamente, usando o convite da Novel Wake. Tivemos muita sorte. Eles nos enviaram um telegrama no momento crucial, o que nos permitiu partir sem levantar suspeitas. Durante nossa jornada, ensinarei a vocês um pouco de misticismo verdadeiro, mas nem pensem em se tornar um Beyonder. É muito perigoso. Lumian murmurou para si mesmo: não temos sorte. Enviei o telegrama porque descobri o problema. Só recebemos uma resposta neste ciclo. Mas ele ficou satisfeito por sua irmã continuar sendo a mesma pessoa decidida. Embora não acreditasse que conseguiriam sair da Vila Cordu ou escapar do ciclo, ele precisava tentar. Não vamos salvar aquelas 3 ovelhas. 3 pessoas? Perguntou Lumian. Aurora balançou a cabeça negativamente. Isso poderia desencadear um conflito entre nós e Pierre Berry, e não tenho certeza da força dele ou de quantos ajudantes ele tem. É muito perigoso salvar outras pessoas sem saber de nada. É melhor deixar que as autoridades cuidem disso. É dever delas. Quando chegarmos a Dariege e comprarmos as passagens para o trem a vapor, enviaremos uma carta anônima às autoridades e deixaremos que elas resolvam o problema. Mas e se eles não acreditarem em nós? Insistiu Lumian, deliberadamente. Aurora sorriu. Em termos de misticismo, você é de fato um analfabeto. Na carta, descreveremos claramente a questão de transformar pessoas em ovelhas. Elas naturalmente procurarão profissionais para realizar adivinhações. Mesmo que não obtenham revelações detalhadas, descobrirão que há algo de anormal em Cordu. Entendi, disse Lumian, e subiu para arrumar as malas. Pouco tempo depois, os irmãos desceram cada um com uma mala marrom. Aurora olhou pela porta e disse: vamos até Madame Poalis e peguemos emprestada a carruagem dela para chegar a Dariege o mais rápido possível. Uma pessoa comum precisava caminhar uma tarde inteira da Vila Cordu até Dariege. Como caçador, Lumian não precisava, mas aos olhos de Aurore, ele ainda não era um Beyonder. Após hesitar se deveria aproveitar a oportunidade para confessar à irmã, percebeu que era impossível escapar de Cordu. Talvez fosse melhor aproveitar a ocasião para vasculhar a casa da Madame Poalis em busca de pistas. Lumiana assentiu secamente, farei isso, e estendeu a mão para pegar a mala da irmã. Com as 2 malas em mãos, dirigiu-se à porta. Aurora assentiu com satisfação e alívio, mas depois disse, perplexa, sua força aumentou. Você está carregando isso com tanta facilidade. Inconscientemente, ela quis levantar a mão direita e esfregar os cantos dos olhos, mas Lumian já tinha ido embora. Só lhe restou desistir e segui-lo rapidamente. A caminho da residência do administrador, muitos moradores viram Aurore saindo com sua bagagem e perguntaram, curiosos, sobre a situação. Aurore, que tinha um motivo válido, manter-se muito calma em relação a isso. Por outro lado, o menino inventou 7 ou 8 histórias para lidar com os diferentes aldeões, algo sobre Aurora ter recebido a medalha da Legião de Honra de Intis e ter ido a Trier para ser homenageada, algo sobre ele ter sido recrutado especialmente pela Faculdade Normal de Trier e ter conseguido se matricular, ou algo sobre Aurora ter falido por investir em ações, com seus credores prestes a bater à sua porta, deixando-a sem outra escolha a não ser fugir para outros lugares. Os aldeões ignorantes ficaram atônitos ao ouvirem isso, mas, graças à reputação de Lumian, optaram por não acreditar nele depois de voltarem a si. Pouco tempo depois, os irmãos chegaram em frente ao prédio preto que havia sido transformado a partir de um antigo castelo. Olhando para as 2 torres altas, Lumian sorriu e disse: gostaria de saber o que há lá dentro. Aurore, você já esteve lá dentro? Porque eu ficaria perambulando pela casa de outra pessoa? Aurore revirou os olhos para o irmão. Lumian murmurou baixinho. Pensei que Madame Poalis o convidaria para visitar o castelo. Será que pessoas como eles não gostam de mostrar aos seus convidados suas grandes casas e coleções preciosas? O que é para ver a voz de Aurore foi ficando cada vez mais suave enquanto ela pensava em como isso seria de grande ajuda para a descrição de um castelo em suas obras. Suspiro, vamos conversar sobre isso no futuro. Será que ainda podemos voltar a Cordu? Em seguida, ela conduziu Lumian através do jardim colorido em direção à porta do castelo.
Após dar alguns passos, Aurora diminuiu o passo e olhou em volta. Ela comentou, intrigada: as flores deste jardim desabrocharam muito cedo. A vila de Cordu ficava nas montanhas e havia um pasto de altitude nas proximidades. Normalmente, a primeira leva de flores da primavera só aparecia em meados ou no final de abril. Talvez o jardineiro da Madame Poalis tenha um método especial, disse Lumian. Ele lembrou que Madame Poalis era uma Beyonder de uma via normal e suspeitava que isso estivesse relacionado a algum fenômeno sobrenatural, mas não podia dizer em voz alta. Aurora estava apenas fazendo um comentário casual, então não pensou muito a respeito. Chegaram ao castelo e foram calorosamente recebidos por Madame Poalis. A senhora usava um vestido azul de corpete e ainda tinha um colar de diamantes com detalhes em ouro pendurado no peito. Seus longos cabelos castanhos estavam meio presos, com o restante caindo em cascata, fazendo-a parecer ainda mais jovem do que o normal. Ela sentou-se numa poltrona na pequena sala de estar e ouviu em silêncio o pedido de Aurore. Sorriu e disse: Você não precisa ser tão educado. Somos amigos. Elumian tombou em seu coração. Quem apresentaria um parceiro ruim para o casamento a um amigo? Mas ele logo percebeu que Madame Poalis o olhava com um sorriso em seus brilhantes olhos castanhos. Ele lembrou-se subitamente da conversa anterior e sentiu-se desconfortável. Tudo bem, disse Aurore, impotente. Sempre que pedia uma carruagem emprestada, ela se oferecia para pagar, mas Madame Poalis sempre recusava. Então, costumava trazer alguns presentes para a senhora na volta, que não eram caros nem baratos, e também dava uma gorjeta ao cocheiro. Enquanto esperavam o cocheiro se preparar, Madame Poalis convidou os irmãos para provarem algumas sobremesas feitas por seu próprio chefe. Lumian provou um muffin e olhou em volta. Onde está o SR? Lund. Louis Lund era mordomo do administrador Belst. Ele o acompanhou de Dariaja até a vila de Cordu. Lumian tinha provas de que ele mantinha um caso com uma mulher da aldeia e havia vendido secretamente alguns dos pertences do castelo. Foi assim que ele soube que Madame Poalis era amante do padre. Flagrar o padre e Madame Poalis tendo um caso na catedral? Isso foi uma mentira para os estrangeiros. Nesse momento, Lumian procurava Louis Lund para xingá-lo, dizendo: Seu filho da puta, por que você não me disse que Madame Poalis é uma bruxa? Madame Poalis suspirou. Louis está doente. Ele está descansando em seu quarto. Doente? Por algum motivo, Lumian sentiu que poderia haver um problema. Enquanto sua irmã conversava com Madame Poalis, ele se desculpou para ir ao banheiro, saiu da sala de estar e foi direto para as escadas. O castelo era enorme e o casal não trouxe muitos servos. Parecia vazio por todos os lados, e era possível até ouvir ecos ao caminhar em certos lugares. Isso proporcionou a Lumian melhores condições para se infiltrar. Confiando em seus sentidos aguçados, ele facilmente se esquivou de um criado e de uma empregada. Com passos leves, chegou ao segundo andar e encontrou o quarto de Louis Lun. Ele não tinha pressa em bater. Virou a cabeça e encostou o ouvido na madeira. Ar, ar. Ouviam-se gritos de dor de um homem vindos do quarto. Ele está mesmo doente? Parece bastante sério. Lumian pensou por um momento e caminhou para o lado. Abriu a porta dos outros criados. O administrador Belst e Madame Poalis moravam no terceiro andar. Após entrar rapidamente no quarto, ele fechou delicadamente a porta de madeira, deu alguns passos para o outro lado e empurrou a janela de vidro. Lumian olhou para baixo e viu que não havia ninguém por perto. Imediatamente, apoiou-se com as duas mãos e, com agilidade, deu uma cambalhota, ficando pendurado na parede externa do castelo. Então, ele saltou levemente como um gato selvagem e pousou silenciosamente no parapeito da janela de Butler Louis Lun. Lumian parou na beira da janela de vidro, virou o corpo e espiou secretamente para dentro do quarto. Ele viu Louis Lun deitado nu na cama, com a barriga saliente, dando a impressão de que poderia explodir a qualquer momento. Ao ver que o cabelo negro do mordomo estava encharcado de suor e seu rosto contorcido de dor, Lumian não pôde deixar de franzir a testa ao ouvir seus gritos trágicos de tempos em tempos. Que tipo de doença é essa? Parece assustador. Um estômago pode realmente crescer muito. Nesse momento, uma mulher na casa dos 40 anos estava ao lado da cama de Louis Lun. Ela tinha cabelos castanhos e olhos castanhos. Era bonita e não tinha muitas rugas. Usava um vestido branco acinzentado e gritava animadamente com Louis Lund. Em breve, em breve. O que vai acontecer em breve? Assim que esse pensamento passou pela mente de Lumian, ele ouviu um grito e viu algo segurando o estômago de Louis Lund. Num piscar de olhos, aquele lugar se abriu. O estômago de Louis Lund explodiu. Uma pequena mão ensanguentada estendeu-se.
Nasceu. Nasceu. Gritou a mulher, feliz. Em seguida, ela se abaixou e retirou um bebê enrugado, sujo e ensanguentado da barriga de Lui Lun. Lumian ficou estupefato. 40 na carruagem. Comparada ao loop temporal e aos humanos se transformando em ovelhas, a cena diante dele não era menos chocante. Fez Lumian sentir como se seus olhos, mente e espírito tivessem sido gravemente corrompidos. Se ele soubesse de antemão que presenciaria tal coisa, certamente teria desistido de suas ações. Que porra está acontecendo? O Ilundo claramente ainda é um homem. De quem é o filho que ele está carregando? Do administrador? Ou da Madame Polis? Este é o mundo do misticismo. Aurore não me deixou entrar em contato com isso para meu próprio bem. Por um instante, os pensamentos de Lumian ficaram desordenados e sua mente mergulhou no caos. Ele desejou poder arrancar os próprios olhos e esquecer a força o que vira. Uau, uau, uau. O bebê que Luilun dera à luz chorou, fazendo com que a imunda sala de parto adquirisse instantaneamente uma aura sagrada. Essa era a beleza de uma nova vida. Lumian, que estava escondida do lado de fora da janela, experimentou diretamente a alegria das origens humanas. Claro que, além disso, a sensação estranha, absurda, suja e dissonante tornou-se ainda mais evidente. Lumian finalmente voltou a si e, inconscientemente, olhou para dentro do quarto novamente. O bebê já havia sido colocado sobre um pano de seda branca ao lado de Luilund pela mulher de vestido branco acinzentado. Era um menino e havia mais sangue do que gordura leitosa, mas, fora isso, nada de anormal. Parecia um recém-nascido comum. Lumião observou por mais 2 segundos e percebeu que os 10 dedos do bebê estavam dobrados. Suas unhas eram muito compridas, como gás de pássaro. Neste exato momento, ele usou essas mesmas mãos para abrir o estômago de Luilun. Luilun, por outro lado, encontrava-se em estado semiconsciente. O ferimento no estômago de Luilund ainda não havia sido suturado e o sangue continuava a escorrer. Era possível ver vagamente os intestinos comprimidos para o lado e uma estrutura estranha, semelhante a um ninho de pássaro, coberta por uma membrana cor de carne. Enquanto a mulher envolvia o bebê em seda, pegou uma agulha de costura e um fio de tripa e começou a cantarolar enquanto costurava a ferida de Luilund, que gemia. Isso foi bem fácil para você. Da última vez que dei à luz quadrigêmeos, isso foi considerado doloroso. Os músculos faciais de Lumian se contraíram levemente. Ele sentiu que, depois que seus olhos, cérebro, mente e espírito foram afetados, seus ouvidos também estavam corrompidos. Ele desviou o olhar. Precisava sair dali, rápido. Ele saltou de volta para a janela por onde tinha vindo e entrou no quarto com um salto mortal. Após fechar a janela, ele saiu correndo pela porta e foi direto para as escadas. Após se esquivar de um criado, Lumian caminhou na ponta dos pés e retornou rapidamente ao salão. Onde você foi? De repente, uma voz ligeiramente magnética e suave soou em seus ouvidos. Mesmo com os sentidos de caçador de Lumian, ele não percebeu que alguém estava parado ao lado da entrada da escada. Ele se virou e viu Madame Poalis com um espartilho azul, o cabelo meio preso e seus brilhantes olhos castanhos refletindo sua figura. A madame já não tinha um sorriso no rosto. Seus olhos refletiam a figura de Lumian com uma intensidade penetrante. A mente de Lumian ficou tensa. Ele estava apavorado, mas preparado para lutar se necessário. Aurora surgiu de uma sala lateral e perguntou: Onde você foi? A carruagem está esperando na entrada. Tendo passado por uma situação semelhante, o experiente Lumiano disse em tom de brincadeira: A Madame Poalis não disse que o SR. Lund está doente. Tomei uns drinks com o SR. Lund queria visitá-lo, mas este castelo é muito grande. Não consegui encontrar o quarto dele. Aurora sentiu e disse: Você poderia ter perguntado diretamente a Madame Poalis. Não precisa esconder isso de nós. Não é uma coisa ruim. Fernand, me desculpe. Lumião olhou para Madame Poalis sinceramente. Após presenciar a cena no andar de cima, Lumian sentiu mais medo do que repulsa daquela mulher. Ele ficou aliviado quando ela finalmente sorriu, já não tão séria como antes. Em nome de Lund, agradeço sua gentileza, mas ele não está com a saúde em dia. Ele não está disposto a aparecer em público dessa maneira inadequada. É realmente inapropriado. Lumian ecoou silenciosamente seus pensamentos. Vamos embarcar na carruagem. Muito obrigada, disse Aurora a Madame Poalis. Lumian observava Madame Poalis atentamente, com medo de que ela encontrasse uma maneira de fazê-los ficar mais tempo. Se ela fez isso, pode significar que ela pressentiu que algo aconteceu com Lui Lun.
Embora Lumian acreditasse que suas forças combinadas poderiam lutar contra Madame Poalisa após se encontrar com sua irmã, aquele era o castelo dela, afinal, cercado por seus servos. Era o pior ambiente de caça para um caçador. Madame Poalisa acenou com a cabeça e sorriu para Aurore. Estou ansiosa para ver os presentes que você trará de Trier. Sempre fico curiosa para saber o que está em alta por lá. Espero poder lhe dar uma surpresa, respondeu Aurore, embora não tivesse certeza se algum dia conseguiria retornar à Vila Cordu. Ela só precisava manter as aparências. Madame Poalisa acompanhou os irmãos até a porta com sua criada, Kate, e observou-os entrar na carruagem de 4 lugares. O corpulento cocheiro de barba castanha vestia roupas vermelho escuras, calças amarelas e um chapéu encerado. Parecia quase um cocheiro profissional da cidade, exceto pelo fato de não usar gravata. Este foi um pedido obrigatório do administrador Belst. Aurore pediu desculpas ao motorista. Desculpe incomodá-lo, disse ela educadamente antes de fechar a porta. O nome do motorista era Seuel, e ele tinha os olhos azuis mais comuns na República de Intis. Ele ficou encantado com a gentileza de Aurore e aguardava ansiosamente a gorjeta que receberia quando chegassem a Dariege. Senhora, senhor, aguardem. Ele ergueu o chicote e os cavalos começaram a acelerar. Ao passar pela vila de Cordu, a carruagem parou repentinamente. O coração de Lumian deu um salto, sabendo que a jornada deles não seria tranquila nem fácil. O que houve? Perguntou-lhe ao motorista, Seuel. Seuel explicou. Madame prometeu enviar Naroka para a vila de Junaconten. Estou preocupado em não conseguir voltar a tempo depois de ir a Dariege, então pensei em buscá-la no caminho. Não se preocupe, isso não causará nenhum atraso. A vila de Junak ficava mais perto de Dariege do que a vila de Cordoue. Ir para lá primeiro não afetou o tempo estimado de chegada para Aurore e Lumian. Aurore não tinha o direito de se opor, já que aquela não era a carruagem dela, então ela não se opôs. Lumian estava mais preocupado com a segurança de Naroka. No ciclo anterior, ela havia morrido em circunstâncias suspeitas, possivelmente pelas mãos de um parente. Isso estava relacionado ao grupo do padre. Seuel entrou na casa de Naroka antes de ajudá-la. Naroka estava diferente do habitual. Vestia um longo vestido preto com padrões requintados e um chapéu escuro. Seus cabelos ralos e claros estavam cuidadosamente penteados. Ei, meus repolinhos, para onde vocês vão? Perguntou Naroka alegremente ao entrar na carruagem. Seu rosto marcado por cicatrizes e rugas estava repleto de uma alegria inconfundível e seus olhos, antes um tanto turvos, agora exibiam uma energia muito maior. Aurore contou-lhe a verdade. Vou a Trier para participar de um encontro de escritores e também levarei Lumian para conhecer as universidades de lá. Aurore perguntou a Naroka: Você recebeu algum convite? Embora fosse normal para Naroka usar roupas pretas como viúva, ela só usava esse vestido durante festivais, banquetes e no aniversário da morte de seu falecido marido. Naroka parecia expectante. Sim, para conhecer algumas pessoas. Lumian observava Naroka em silêncio, tentando perceber se conseguia captar alguma informação vinda dela. A carruagem voltou a se mover, deixando a vila de Cordu para trás. Aurore conversava intermitentemente com Naroka, mantendo um olhar atento ao exterior da carruagem. Aurore temia que a partida repentina deles pudesse levantar suspeitas. Conforme prosseguiam, Lumian percebeu uma mudança no comportamento de Naroka. Ela parecia muito mais pálida do que antes, e seus olhos não tinham mais o brilho habitual. Ela só falava quando lhe dirigiam a palavra. Isso era muito semelhante ao que Naroka Lumian tinha visto no meio da noite durante o ciclo anterior. Lumian puxou discretamente a mão de Aurore para chamar sua atenção. Aurore se virou para ele, perguntando silenciosamente o que havia de errado. Lumian apontou discretamente para Naroka e desenhou uma cruz na palma da mão dela, um símbolo que Aurore frequentemente usava para indicar um erro em seus roteiros. Ele o usou para se referir ao estado preocupante de Naroka. Aurore ficou momentaneamente atônita, mas logo entendeu o que Lumian queria dizer. Ela voltou sua atenção para Naroka, pressentindo que algo estava errado. Aurore levou a mão às têmporas para massageá-las, fazendo com que seus olhos azul claros escurecessem e se tornassem mais profundos. Com um simples olhar, as sobrancelhas douradas de Aurore se franziram, e ela inclinou-se ligeiramente para trás como se tivesse sido atingida por algo. Ela fechou os olhos e esfregou as têmporas, como se estivesse se sentindo cansada e com dor. Quando abriu os olhos novamente, Aurore se virou para Lumiane e disse: Quando chegarmos a Dariege, você deve ficar perto de mim. Não importa o que aconteça, não me abandone. Seu tom era sério, e Lumiane entendeu imediatamente. Ele sabia que, se algo acontecesse, teria que seguir sua irmã de perto.
Ela cuidaria de tudo. Ele assentiu solenemente e decidiu contar a Aurore sobre seus recentes poderes de Beyonder mais tarde. Aurore voltou sua atenção para Naroka e perguntou: Você vai mesmo para Junak ou para outro lugar? Ela temia que uma parada inesperada pudesse complicar ainda mais as coisas. Era melhor antecipar qualquer eventualidade e não entrar em conflito no ambiente que a outra parte já esperava. O olhar de Naroka estava vago enquanto ela respondia com uma voz grave: Não, eu não vou para Junak. Quero ir para Paramita. Enquanto falava, o Mian percebeu que a parte externa da janela da carruagem estava escurecendo anormalmente.